A gente parou no item 4. Então a gente falou de perceber, no encontro passado, de perceber o aspecto vazio, né? Significa, basicamente, reconhecer os objetos, né? Reconhecer que as qualidades que nós vemos nos objetos não são qualidades pertencentes ao objeto, né? O objeto ele surge como uma disponibilidade aberta, né? Interpretá-lo tal como nós o fazemos já é uma ação do observador, né? Já é uma ação característica uma ação é, uma ação condicionada daquele que vê, tá? Então, no momento que a gente olha para o objeto, a gente, né, reconhece o objeto, isso já implica uma ação. É muito importante a gente entender isso. Abrir os olhos já é agir. Para a gente quebrar um pouco essa noção comum de atividade e passividade, né? Como até a gente conversou no encontro passado, né? Ah, isso não é um movimento consciente, nem por isso deixa de ser um movimento, né? Então, mesmo que de maneira inconsciente, quando eu abro os olhos, eu estou de fato construindo realidade. Então vamos para o texto. O item 4, percebemos o aspecto luminoso ou coemergente. Tem aquilo dentro. Aí eu tenho um objeto no sentido grosseiro. Esse objeto, no sentido grosseiro, ele coemerge com o aspecto sutil dele. Então ele fica dotado daquela característica que a gente aponta como se fosse o aspecto grosseiro de antes. Mas não é o aspecto grosseiro, é o aspecto sutil que fica. Eu experimento o aspecto sutil, apoiado pelo aspecto grosseiro que está na frente. Um exemplo muito claro disso é o desenho de um cubo. Faço traços, aí de acordo com que eu posiciono o aspecto sutil, o aspecto grosseiro do cubo, a aparência do cubo surge de um jeito ou de outro. Então a gente pode dizer, o cubo não está nos traços. Ele não está nos traços, até mesmo porque os traços estão em duas dimensões. O cubo é em três. Então eu não posso pensar que o cubo está nos traços. Os traços são aspectos grosseiros. O aspecto sutil coemerge com o aspecto grosseiro, produzindo a aparência do cubo. Só que a aparência do cubo surge como se fosse externa e grosseira, mas ela não é. Assim, as coisas todas se manifestam. Então, muito importante, né, o reconhecimento do aspecto luminoso. De alguma maneira, ele é o antídoto para o aspecto vazio, no qual a gente pode, eventualmente, se contentar em repousar na crença de que nada existe. Se a gente fica eventualmente, muito apegados a isso, né, na não existência das coisas, a gente pode cair no extremo do niilismo. Isso é fácil. Não é que as coisas não existam, né? As coisas não têm existência independente. É sempre bom lembrar disso. Ou seja, as coisas ocorrem sempre dentro de uma relação. Elas existem como um tipo de relação. Então, o aspecto luminoso, ele ajuda a gente a aprofundar ainda mais essa noção da coemergência, né? Que é assim, dependendo da posição que eu estou olhando, dependendo da posição da minha mente, surge um objeto ou surge outro objeto. Então, o exemplo do cubo é muito interessante, porque eventualmente eu posso ter a imagem tridimensional do cubo na minha frente e eu tenho a impressão de que eu estou olhando de fato para um cubo. Eu posso ter essa experiência. Se eu tiver a sensação de que eu estou olhando para o cubo, eu estou fixado no samsara, eu estou no samsara, né? Porque ah, eu estou operando de modo dual, de modo dualista. Mas se eu percebo que quando eu olho para o cubo, em realidade eu estou vendo a minha própria mente, aí eu dou um passo a mais. Eu reconheço que surge a experiência do cubo, mas no nível essencial não há cubo. O cubo é vazio de si. Portanto, eu percebo a inseparatividade entre a imagem, a figura,
e o observador, aquele que vê. Perceber essa inseparatividade, perceber essa interdependência é absolutamente chave. Esse é o ponto central da coemergência. Então a gente precisa se dar conta. Quando a gente olha para o cubo, nós temos a experiência do cubo. Nós não estamos vendo um cubo de fato. Não é um cubo verdadeiro. Né? A gente está manifestando a forma a partir de um modo de relação. E aí o que acontece? Eu passo a interagir com o objeto, a forma grosseira, apoiando uma experiência que é essencialmente sutil. Eu passo a reagir ao objeto como se ele fosse real. Essa é a magia do Sansara, né? Quando a gente acredita que o objeto é real. E aí ele passa a governar a nossa energia. Ele passa a governar o nosso padrão de resposta. Nós nos tornamos, então, condicionados, né? Nós nos tornamos reativos. Então, o Sansara ele é um pouco isso. A gente pode resumir um pouco dessa forma, né? O Sansara ele é como se fosse assim um tipo de percepção na qual nós somos seres, nos tornamos seres reativos. Reativos ao mundo, reativos a um conjunto de leis e significados que não são atributos independentes dos objetos que a gente vê, mas são fruto, né, de um processo de acumulação de marcas kármicas sutis. Eu fui educado a ver o cubo, como eu fui educado a ver a cadeira, né, como eu fui educado a ver a mesa, né? Se eu tivesse sido educado a ver um banco de meditação como uma mesa, isso estaria perfeito, né? Eventualmente uma mesa, eu poderia até dar um nascimento como um objeto sagrado, um objeto muito importante. Isso estaria perfeito. O ponto é entender que tudo isso existe meio que como se fosse uma magia de fato. É um processo meio mágico mesmo. Entender a magia do processo e aprender a rir disso, né? A rir desse mecanismo e não se aprisionar nessa realidade ilusória, isso é a chave para a saída, né? É assim que a gente sai do samsara, reconhecendo a não solidez dessas formas aparentes. Ah, tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Você está dizendo aí, Daniel, que a gente é educado, né, a Aham, ver as coisas. Essa educação é basicamente a fixação, né? A gente aprende a fixação realmente, acho que é isso, né? exatamente. O problema não é nem que a gente receba algum tipo de orientação sobre como nos relacionar com os objetos. O problema não é esse. O problema é que, junto ao processo de educação, existe também o processo da fixação. Nós não somos simplesmente educados a reconhecer os objetos de uma certa forma, e reconhecer certas maneiras de utilização dos objetos. Nós somos educados a entender a realidade como realidade, olhando para ela como se ela fosse alguma coisa muito sólida. Todo o processo educacional ele se dá a partir de uma orientação verticalizada. A orientação pedagógica ela é totalmente verticalizada, né? Ao professor ocupando a posição da mestria, dizendo para os alunos como a vida é ou como as coisas são, né? Ah, então, desde cedo, a gente recebe um pouco essa orientação, né, de reconhecer, ah, de reconhecer o conhecimento como verdade. Nós não somos muito incitados à reflexão crítica, né? A gente, de maneira geral,
nós somos assim educados para aceitar, né? Aceitar o conhecimento, tal como ele é transmitido pelos professores, né? Aí isso é uma posição dualista. Até respondendo a pergunta que a Valéria colocou aqui do lado. Isso seria uma posição dualista, né? Então, o aprendizado ele poderia, né, se dar de uma maneira mais lúdica, né? A gente ensina sobre sentidos possíveis na relação com as pessoas, com os objetos, né? Ressaltando esse aspecto da liberdade como algo sempre disponível, né? Ah, e a gente poderia ter ser estimulados, né, constantemente a fazer análises, reflexões críticas sobre a existência das coisas, colocar essa existência comum em xeque. Mas nós somos incitados ao oposto, que é assim, uma aceitação tácita do conhecimento como verdade. A Aí gente isso já tende a gera um aceitar. problema. Desculpe. E a Pode... gente tende a aceitar isso, essa opinião, e inclusive a gente aceita, cada vez que treina aceitando, aceita cada vez mais. Uhum, É um exatamente. processo de reforço contínuo Uhum, da eliminação da vacuidade, dando só um significado. exatamente. E que é um pouco assim, né? A gente vai se relacionando com os saberes, se relacionando com as várias ciências, né? Como nós nos relacionamos com as religiões, né? De modo muito pragmático, muito dogmático, muito conservador, muito encaixotado, né? Ah, Isso não favorece os seres na questão do sofrimento, né? A gente padece da nossa realidade. Logo, se eu construo uma realidade ancorada numa experiência dual de solidez, eu estou naturalmente criando todas as condições para o meu sofrimento. É isso que o Buda ensina, né? Então, para que a gente atinja alguma coisa, alguma realização realmente profunda que nos ajude, né, nesse processo de emancipação do sofrimento, das causas do sofrimento, é absolutamente fundamental, indispensável, mergulhar nessa compreensão. A visão não dual é a própria extinção do sofrimento. Ou seja, a gente precisa ultrapassar um pouco a crença de que o sofrimento é algo que nos inflige de fora para dentro. Nós não somos vítimas, nós somos coautores desse processo. Aí a gente pode, enfim, se responsabilizar, né? A gente pode mudar a paisagem, a gente pode reconhecer a não dualidade, a gente pode cada vez mais avançar nessas compreensões, até que o sofrimento ele perca completamente as bases de apoio, né? Então, seguindo, né? Aí, quando nós olhamos isso, a gente pode ter certeza que nós estamos dentro de um sonho, tentando, através desse meio, nos dar conta de que aquilo é um sonho realmente. Então, a gente usa o aspecto sutil que nós estamos vendo, coemergindo com o aspecto grosseiro, para poder se colocar fora do sonho. Quando nós estamos olhando o processo todo, é porque a gente não está mais dentro. Isso é o aspecto secreto. Eu estou fora, estou em um lugar livre da própria bolha, a partir da qual eu posso olhar a bolha. Então essa visão é super importante. Então não tem propriamente uma contradição. Aquilo que a gente vê na nossa frente é o aspecto grosseiro. O aspecto grosseiro não tem aquele conteúdo. O aspecto grosseiro serve de substrato para o aspecto sutil que eu utilizo. Tanto que se eu mudo o aspecto sutil, com o mesmo aspecto grosseiro, eu vejo outras aparências grosseiras. Outro ponto muito importante, né? Um aspecto grosseiro ele vai servir de apoio para a experiência sutil. Então, a experiência da cadeira,
é uma experiência sutil. A experiência da mesa é uma experiência sutil. Ainda que pareça grosseira, não é. O meu modo de reagir, ele é absolutamente subjetivo. É uma coisa que se dá mediante uma certa interpretação da realidade, né? Então, as interpretações que eu vou tendo, né, da realidade ou das múltiplas realidades que eu habito vão gerar diferentes padrões de resposta. Então, a gente pode se perguntar o que é, né, qual é a natureza essencial, né, do samsara? Onde é que ele está? Né? Então, o samsara ele é simplesmente um modo de interpretar a realidade. A partir desse modo de interpretar a realidade, nós criamos certas bases, certos padrões de resposta que vêm junto, e a gente transmigra ciclicamente, né, a partir das emoções perturbadoras. Aí a Valéria está perguntando, e o aspecto grosseiro, né, em a forma? E isso é muito importante, né? Muito importante. A gente está olhando, né, para como a forma grosseira ela ganha sentido a partir do aspecto sutil. A gente não nega a forma grosseira, né? Existe o substrato, mas o que acontece? A qualidade essencial do substrato é ser vazio. Eventualmente eu olho para um prato, né? Eu me relaciono com o prato como um prato. Eu coloco um biscoito, coloco arroz, coloco comida, coloco um monte de coisa. Eventualmente eu uso o prato, eu como e ao final eu lavo ele e coloco para escorrer na louça, no escorredor de louça, né? No entanto, se eu tivesse, por exemplo, no meio de uma briga de bar, a primeira coisa que eu vejo caído no chão é um prato, eu pego o prato e dou na cabeça de alguém. O que acontece? O prato ele vira uma arma. Eu dou um outro nascimento para o prato. Aí eu posso dizer, a forma está no aspecto grosseiro? Não. Se ela tivesse, eu jamais poderia pegar o prato e acertar em uma pessoa. Porque afinal é um prato, ele não serve para bater em pessoas. Mas o que acontece? Como a forma é vazia, eu posso olhar para o prato e ver um objeto que vai ajudar a me defender, ver uma arma. Aí eu vou lá e acerto o prato na pessoa. Eu dou um outro nascimento para o prato. Logo, a minha resposta se torna outra. Agora, se eu estiver no meio da cozinha e eu jogar o prato pro alto e ele quebra, isso não faria muito sentido, né? As pessoas achariam estranho. Por que você está se relacionando com o prato dessa forma? Aquilo soaria um pouco estranho, né? Então, assim, a forma ela não é alguma coisa que está no objeto. A forma ela é coemergente, né? Absolutamente coemergente. Ela surge por originação dependente. Oi, Francisco, pode falar. Então, o vazio, em realidade, está em nossa mente, porque a nossa mente é que dá significado às coisas. E não o vazio está nas coisas. Sim, não tem nada que está nas coisas, né? As coisas não têm qualidade. Certo? A qualidade é uma imputação, né? As qualidades são uma imputação daquele que vê. Um vai olhar, né, para uma pessoa, para um objeto específico, um evento, enfim, alguma coisa, a pessoa pode ficar encantada, maravilhada. Outra pessoa pode olhar e ter uma resposta completamente diferente. Isso É o significa... significado, desculpe, o significado é imputado pela como experiência de quem quer que seja. Exatamente. E o ponto é assim, não é que eu tenha experiências de coisas em alguns momentos, em outros eu não tenho, né? O ponto chave, né,
dessa forma de entender a existência é que absolutamente tudo se torna experiência. Não há o que não seja experiência. E é muito útil que nas meditações de vocês, vocês possam fazer esse tipo de contemplação. Vocês podem trazer inúmeros objetos à mente. Inúmeros objetos. E aí vocês avaliem, coloquem eles em xeque. Né? Percebam, é experiência ou não é experiência? Se não for experiência, logo eu posso afirmar que a existência dele é universal. O que implica que todas as pessoas vão se relacionar com esse objeto da mesma forma. Se eu digo uma coisa, quando eu vou descrever um objeto e outra pessoa diz outra, isso implica que ele não é universal. Então a gente está levando o relativismo ao extremo, né? Todos os objetos surgem de maneira relativa. Eles são simplesmente modos de experimentar, modos de experienciar a realidade. E, consequentemente, certos modos de experimentar a realidade vão gerar certos padrões de resposta. Aí eu posso eventualmente entender esses aspectos, né? Isso nos aproxima do conhecimento das causas do sofrimento, segundo a nobre verdade. Significa que o sofrimento ocorre na dependência de uma certa forma de ver a realidade. Se eu passo a ver a realidade de outra forma, sem mudar uma vírgula no aspecto grosseiro, eu faço a transmutação. Sansara deixa de ser samsara e se torna nirvana. Eu não preciso, para isso, intervir na realidade de modo grosseiro. Eu não preciso mudar a ordenação externa das coisas. O que eu preciso é posicionar a minha mente de tal modo que eu veja a realidade como nirvana. E isso, basicamente, é posicionar a nossa mente na não dualidade, né? Na não distinção entre sujeito e objeto, entre objeto e observador. E aí, nesse ponto de prática, mesmo as noções de samsara e nirvana se tornam vagas, se tornam desnecessárias. O samsara também não é uma coisa real, né? Assim como o nirvana não é uma coisa real. Nem os Budas são uma coisa real. Nem o Dharma. Aí é quando o Dharma genuíno se mostra, né? Quando ele se revela. E não há nada que não seja originado de modo dependente. Aí nós entramos pelas costas nas mandalas, as mandalas de sabedoria. Tudo bem, gente? Vocês estão vivos aí do outro lado? Eu não vejo, acho que o grupo de quem está um pouco tímido, acho que o pessoal desliga a câmera, eu não sei como é que vocês estão reagindo. Mas deem notícias. Não, eu tô viva, eu tô viva. Aham. O André tá bem também. Sorridente, Eu tô alegre, viva. entendeu o Prajnaparamita. Tô. Não. Beleza. Tá, você me ouviu, Daniel? Eu tô ouvindo, Marisol. Você me ouviu? Aham. Então tá bom, não, tudo bem. É que eu beleza. muto o microfone porque dá um pouco de interferência se eu não mutar o microfone, né?
Às vezes, dependendo de onde a gente está, né? Se tiver barulho. Pois é. Mas Mas aí eu parece que tá tô. ok. Perguntou se a gente está vivo, eu não tenho muita certeza. Não. Depois, Ah, depois do Prajna Paramita, essa questão de vida e morte fica meio problemática, né? Só posso não dizer é? que é nó em pingo de éter. Que, de alguma maneira, né, toda a nossa interpretação, né, que tem uma base conceitual por trás, ela entra em xeque, né? Ela entra em xeque. A gente não precisa, todavia, negar a existência das coisas. Esse não é o propósito da prática, né? Mas a gente vai entender as coisas de maneira muito mais profunda, né? Entendendo qual é a nossa implicação, né, nessa realidade que a gente constrói. Qual é o nosso papel, né? Como é que a gente faz com que essa realidade apareça? Nós temos um papel nisso. É isso que a gente vai entender. E isso, assim, é como se o Buda tivesse colocado um diamante na nossa mão. Você pode sair do sofrimento. Isso é realmente uma coisa muito profunda, né? Porque não há político, né? Não há monarca, não há dinheiro na terra, não há nenhum tipo de promessa, não há absolutamente nada que possa te tirar do sofrimento, né? Senão o antídoto direto, que é a visão Vajra, né? E o Buda ofereceu isso. Muitas vezes a gente aposta na felicidade a partir da obtenção de coisas, né? São meios para o fim maior, que enfim é a própria felicidade, né? A gente usa os objetos como meios. Muitas vezes a gente usa as próprias pessoas como meios para a nossa felicidade. E o ponto interessante é a gente se dar conta ao longo do caminho espiritual que são todas promessas falsas. Não há não há pessoa que possa trazer felicidade. Não há casamento, não há carro, não há casa, não há nada, nenhuma fonte externa vai resolver essa questão. E a gente bate cabeça durante muito tempo, porque a gente ainda E isso é gosta. muito interessante porque Pode falar, Marisol. é assim, isso que você está falando, assim, eu experiencio isso em alguns momentos, entendeu? Eu tenho certeza de que isso é uma verdade absoluta nesse sentido, apesar de não existir essa verdade absoluta, mas enfim, eu experiencio isso, eu consigo ter esse insight, né? Mas infelizmente ainda por alguns outros momentos eu sou arrastada, né, para dentro dessa crença de que alguma coisa vai resolver o meu problema e que aí eu vou ficar legal, enfim. Uhum. Mas assim, mas eu tenho uns lapsos assim de consciência de que é isso mesmo, entendeu? Quanto mais você solta, melhor você, né? Uhum. Você Exatamente. vive, né? E as pessoas ao nosso redor, elas também vão se beneficiar disso, na medida que nós não estamos correndo atrás dela, né, atrás delas com essa esperança, né, impondo a eles esse dever de nos fazer felizes, né? O que é muito cruel, né? É muito cruel. Impor ao outro a obrigação de nos fazer felizes. E aí quando ele quando o outro não nos faz felizes, a gente ainda, além de culpar eles, eventualmente nós temos reações negativas, né? Nós culpamos o outro. Então esse é um dever Daniel, que ninguém pediu, né? Ninguém pediu para carregar esse fardo nas costas, né? Oi, Marisol. Daniel, o que, assim, dentro desse aspecto, assim, como é que a gente coloca a esperança dentro esse sentimento, né? Aham. Que a gente todo dia se fala muito disso, todo momento, né? Ainda mais nesse momento difícil que a humanidade vem passando, se fala muito da esperança em dias melhores. Como é que fica a esperança numa situação dessa, assim? Isso também Aham. é uma criação é óbvio que é uma criação, mas eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Aham. De maneira geral,
A esperança dentro de do sentido comum, ela é um problema. O nosso caminho espiritual, ele se abre de modo mais profundo, de modo realmente muito profundo, quando a esperança morre. Só que é importante a gente entender de que esperança a gente está falando, né? Eu estou falando dessa esperança de corrigir o mundo a partir dos meios comuns, né? A partir da causalidade. Se eu apostar nisso para resolver a situação do mundo, eu vou me frustrar vez após vez. No entanto, se eu direcionar a minha energia, né, em prol da minha prática, no desenvolvimento de uma lucidez, né, em prol da minha compaixão para beneficiar os outros. Mas se eu não tiver esperança nisso, se eu não tiver expectativas nisso, aí é uma maravilha, assim, porque está tudo certo. A esperança implica a visão imperfeita. Por quê? Eu tenho a impressão de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e eu vou corrigir isso. Aí tem duas premissas que a gente pode adotar dentro disso, né? A primeira é: o samsara não tem solução. Nenhuma revolução, nenhuma reforma política, né? Nenhuma reordenação das coisas vai dar conta da questão, da grande questão da humanidade, que muitas vezes é uma questão que não aparece, não se evidencia, né, por conta dos nossos traços culturais, que é a questão da felicidade. Nós nos tornamos desesperados, né, ávidos pelo consumo, né, desenfreado, assim. A gente tenta sempre preencher um vazio existencial, sem reparar que a gente está constantemente numa busca de felicidade. E a gente fica se hiperestimulando, né, tentando tapar esse buraco, tapar esse vazio. Isso é um movimento assim esperançoso, né, de certa forma. A gente aposta muito que alguma coisa que a gente vai obter lá fora vai resolver essa questão. Essa esperança para nós é uma armadilha. Ela só vai fazer com que a gente caia repetidas vezes nos mesmos buracos. Agora, se eu transformo essa energia, né, essa energia da esperança no samsara, né, numa energia voltada para o desenvolvimento de certas qualidades, do cultivo de lucidez e compaixão, se eu transformo isso numa aspiração de realização em prol do benefício dos seres, aí isso faz muito sentido. Só que a lógica, ela já inverteu. Eu já não estou mais tentando consertar o mundo. Eu entendo que o mundo, entre aspas, torto como ele é perfeito. Ele é o que ele pode ser. Ele é simplesmente reflexo, né, do nosso conjunto de marcas kármicas, né? O nosso modo de dar nascimento às coisas. Então a experiência, a esperança, desculpa, no samsara, ela é um grande problema. Mas ela pode ser convertida numa energia de aspiração, né? E pode se tornar a esperança de, enfim, nós manifestarmos lucidez e ajudarmos outros seres a ultrapassar o sofrimento. Mas a gente precisa reconhecer necessariamente a questão do sofrimento como ilusória. Porque se nós olharmos para o sofrimento como alguma coisa real, né, se nós não olharmos ele também como vazio e luminoso, a gente está preso dentro do samsara, construindo a identidade de heróis. E aí a gente vai ter problema, porque a gente vai seguir tentando consertar o mundo. O mundo não é, nesse nível, consertável. Vocês reparem, eu converso volta e meia com pessoas que reclamam muito de seus empregos. Né? E aí, geralmente as pessoas pensam, então tá, eu vou organizar a minha vida e eu vou para um outro emprego que eu acho que lá vai ser melhor. Só que, assim, no nível essencial, a única coisa que a gente vai fazer é trocar os nossos problemas atuais por outros problemas.
em qualquer ambiente, em qualquer emprego, vai ter problema. Mas qual é o problema em ter problemas? A questão é não saber lidar com eles, e não os problemas em si. Se nós estamos nos relacionando, vai ter problema. Se são as identidades que estão se relacionando, vai ter problema. Eu preciso apostar numa outra lógica. Uma outra lógica. Por isso o conselho do Lama, né? Evite transmigrar. O lugar onde você está é o lugar perfeito para praticar. Esse é um conselho assim, né? A gente precisa começar a acertar o alvo. A gente está sempre mirando, assim, a gente tem um alvo que a gente quer acertar, a gente está sempre mirando para o outro lado, só que a gente não percebe, né? Como se eu quisesse acertar o alvo que está na minha frente, eu estou sempre atirando para trás. Marisol, deu para entender assim, essa questão da esperança? Ah, deu sim, Daniel. Ficou Deu mais ou sim. menos? O ponto da esperança é se a gente está com uma esperança que é algo dentro do samsara, ou se nós estamos com uma esperança que é algo que nos ajuda dentro do caminho espiritual, né? O problema não é a É mudar a fixação. esperança de lugar, né? É mudar o referencial mesmo, né? É mudar a esperança de lugar, né? Você sai do senso comum e vai para um outro caminho. Exatamente. A, Isso fi- muda tudo, né? Uhum. Muda a tudo. fixação é que é o problema, não é não, Daniel? Você ter uma É, expectativa, mas compreender que aquela expectativa é resultado de um processo interiorizado, seu, interior, e que é baseado nas estruturas sutis e secretas que você tem, se você tiver essa percepção, você consegue não fixar, não ficar fixado. Mas a expectativa, ela tem um lado positivo. Um exemplo que me vem à cabeça é quando começou esse exame aí para tuberculose, que era o raio-x, e agora você hoje tem o NMR. Quer dizer, é um processo evolutivo que está contribuindo de uma forma significativa, pelo menos essa é a minha percepção, para a humanidade, porque saúde é uma coisa bastante impactante na vida de qualquer um. aham. Mas o ponto, Francisco, que talvez a gente precise elucidar um pouco a partir dessa colocação, é que a não expectativa não nos coloca numa condição inerte. Eu posso ser extremamente ativo, me mover incessantemente para poder beneficiar os seres e ao mesmo tempo não ter expectativa nenhuma. O Lama, por exemplo, né? Quando eventualmente ele se move numa certa direção e a intenção dele é gerar benefício, se aquilo não frutifica, ele não se frustra, porque não era para funcionar mesmo. Quando não tem mérito, não funciona. Mas ele não se, porque ele não se fixa. Ele não Porque se ele compreende. Então, o problema não é a expectativa, se eu estou percebendo corretamente. É a fixação. É porque fixação e expectativa, elas estão juntas, né? A gente Você está pode dizendo ter... que elas são irmãs siamesas. Né? É um pouco assim. Mas se você tiver a percepção do vazio, será que ainda assim elas são siamesas? Não, aí seu movimento é livre. Seu movimento se Ok, torna simples perfeito. compaixão. Ok, perfeito, entendido. Né? Obrigado. Esse é o ponto. Quando há expectativa, não há liberdade plena. Esse é o ponto. É alguma coisa que eu espero da situação. Portanto, expectativa, né? Se você espera alguma coisa, isso é a semente da frustração. Portanto, eu posso me engajar de modo extremamente ativo em prol de uma série de coisas, livre da expectativa.
né? Livre da esperança de que isso dê algum tipo de retorno. Pode ser que dê, mas pode ser que não seja para dar. Considerando o Duca, você pode ter bom resultado como ter péssimo resultado, né? Com certeza. Com certeza. Então, ambos são igualmente acolhidos, né? Quando tudo dá errado, dentro da perspectiva da perfeição, nada deu errado. Porque no nível essencial, as coisas permanecem sendo como sempre foram, né? Como sempre foram. Nada mudou. Eu tenho experiência da frustração, mas no nível essencial, nada mudou. A frustração ainda é algo que ocorre na dependência do modo como eu interpreto a realidade. O que eu preciso fazer é reconhecer, né, que tudo que eu vejo é fruto de uma interpretação. Quando eu olho para frente, aquilo parece extremamente externo, grosseiro. Parece que está lá, mas não está. Está dentro. Nem dentro nem fora. Não é que não está fora, é coemergente. Sim. É além de dentro e fora. Uhum. Né? Além de dentro e fora. Ok, grato. Né? Então, gente, concluímos o aspecto, o item 4, né? Que é percebermos o aspecto luminoso, coemergente. Agora, eu sugiro que vocês em seguida façam a prática, né, do reconhecimento. Releiam esse ponto, façam a prática do reconhecimento do aspecto luminoso e a relação dele, já vão começando a trabalhar a relação dele com o aspecto vazio. Não deixe passar muito tempo, peguem as formas que estão ao redor, peguem o computador, telefone, o prato, a cadeira, ou uma pessoa que está na sua frente e faça esse exercício. Não deixe passar muito, porque como a gente acabou de conversar sobre isso, de repente, como isso está fresco na mente de vocês, pode ser que seja um momento favorável, né? Então aproveitem para olhar em volta, interpretar esses objetos, tentar perceber de que maneira eles existem. E aí vocês vão se dar conta dessa magia que é a mente, né? Essa mente que não está nem dentro nem fora, né? Ela está além dessas categorias de dentro e fora. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma última colocação? Algum comentário? Então acho que é isso. Semana que vem a gente continua. Aí façam a prática de vocês. Ao final, dediquem os méritos, né? Lembrem sempre de dedicar os méritos. E bom jogo para vocês amanhã. Lembrem-se de não gerar muita expectativa. Verdade. Tá Tá bom, bom, gente? Daniel? Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigado. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite Boa para vocês. noite. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau, gente. Tchau.